Oi, boa tarde, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente está aqui para continuar a nossa aula sobre o povo hebreu, tá? É a nossa parte 2. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho de como que era a vida do povo hebreu, no que se baseava a economia deles, como era a sua estrutura familiar, a religião, que é um ponto fundamental para os hebreus, né? Então a gente vai fazer hoje um resumo desse tema, tá? Bom, vamos começar então pela economia, né? Existia uma parte mais fértil do que outra na região que os hebreus habitavam. Então, os hebreus que moravam na parte mais fértil, eles conseguiam sobreviver da agricultura. Então, eles plantavam tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver e comercializavam um pouco também nas cidades. Além da agricultura, eles também criavam abelhas, né, para produção aí de seda, né, e a extração também do mel. Então, aqueles que estavam nas regiões mais férteis, eles podiam ser sedentários, porque a terra oferecia recursos para que eles se mantivessem ali. Então, eles não precisavam ficar saindo, né, da cidade, mudando de lugar para encontrar alimentos. Agora, quem morava na parte que as terras eram menos férteis, esses sim é, precisavam se deslocar com maior facilidade, né? Com maior frequência, na verdade. Eles eram nômades, porque não tinha como permanecer numa região e se estruturar na questão da agricultura. Então, eles eram nômades, saíam em busca dos seus alimentos, e a única coisa que eles conseguiam manter para o seu sustento eram as suas criações de ovelhas e de cabras, que eram importantes para fornecer alimento, né? Porque a cabra, o pessoal utilizava o leite da cabra, tá? Para se alimentar, e as ovelhas elas fornecem a lã. Então, isso acabava ajudando na questão do vestuário, de se proteger do frio, já que eles viviam em peregrinação, tá? É, Nas cidades, né? Nas cidades havia ali o comércio, geralmente fazia comércio com as regiões mais desenvolvidas, como o Egito, por exemplo, e também existia uma grande quantidade de artesãos trabalhando e vivendo nas cidades, né? Que tipos de artesãos? Ourives, ferreiros, né? Pessoas que tinham as habilidades de fazer alguns materiais, algumas armas que eram fundamentais, ferramentas que eram fundamentais para a sobrevivência. Tá? Então, as cidades hebraicas elas eram bem movimentadas porque elas eram o centro da civilização. Então, quem habitava um pouco mais distante, quando precisava de algum recurso ou quando iria fazer as suas vendas, se dirigia até a cidade, tá? A organização social do povo hebreu se baseava numa estrutura de valorização da família. Na verdade, essa estrutura familiar a gente chama de uma sociedade patriarcal. Por quê? Porque havia valorização do homem, tá? Como o cabeça, como o chefe da família, né? Por isso que a gente até comentou na aula passada que Abraão, Isaac, Jacó são considerados os patriarcas, né, dos hebreus, ou seja, eles são os pais, aqueles que começaram o povo, né? Porque foi a partir da família de Abraão que teve origem o povo hebreu. Então, o pai, né, ele era o responsável pela família e ele possuía toda a autoridade sobre a esposa e sobre seus filhos, né? E aí a questão dos filhos é muito importante quando a gente fala do povo hebreu, porque
nessa sociedade, a mulher que não tinha filhos, né, a família que não possuía filhos, era muito mal vista, né? Na verdade, era quase que inaceitável. Um dos papéis da mulher, na verdade, o principal papel da mulher na sociedade hebraica era ela se casar e se tornar mãe, né? Porque os filhos eram vistos pela religião deles como uma bênção. Era sinal da bênção de Deus, era sinal de que a sua descendência, né? Ou seja, os filhos que você deixasse para a humanidade iriam levar o nome da sua família e enriquecer essa história, né, familiar do povo, né? Então, assim, havia uma cobrança muito grande por parte dos homens, né, para as mulheres, para que elas tivessem filhos. Só que algumas mulheres, infelizmente, não podiam ter filhos, né? Tinha algum problema de saúde que não conseguiam engravidar ou não conseguia levar a gravidez até o final. Então, assim, quando acontecia, né, do casal não conseguir ter filhos depois de um certo tempo de casamento, o marido ele tinha o direito, pela lei, de pedir a separação da sua esposa, né? Ele alegava que ia se separar porque não teve filhos, né? E aí ele precisava casar de novo para tentar ter filhos com a outra esposa, né? Então isso era uma situação complicada, porque quando acontecia das mulheres serem estéreis, isso era muito sofrido e havia muito preconceito na sociedade com a mulher que não tinha filhos. Uma outra questão também da família, né, do povo hebreu, é que se o homem, né, fosse casado e por algum motivo ele morresse sem ter tido filhos, era obrigação, tá, do irmão dele, qualquer um dos seus irmãos, se casar com a sua mulher, né? Casar com a viúva, no caso, para poder ter um filho com a viúva e levar adiante a descendência da família. Então, isso também era muito complicado, porque a mulher ela sabia, né, que quando ela estava casada e ela ainda não tinha filhos, que se o marido dela viesse a falecer, ela teria a obrigação de se casar com o cunhado. Não havia possibilidade dela escolher, né, de dizer, não quero me casar com o irmão dele, porque isso era lei, né? Porque teoricamente o marido dela, apesar de ter falecido, ele teria o direito de ter descendentes, tá bom? Então, em relação à vida familiar, era focado nessa questão. Em relação à religião, o povo hebreu é um exemplo, né, de povo que tem as suas leis baseadas na religião. Eles eram monoteístas, tá? Só acreditavam em um Deus, que é o Deus Yahvé, né? Ou Jeová ou Javé, tá? Que é o mesmo Deus dos cristãos, tá? Só que os hebreus, eles focam mais, né? Na verdade, a religião dos judeus hoje, ela foca mais nos 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que Moisés recebeu, né, em meio ao deserto, são, na verdade, as leis do povo hebreu, tá? Os ensinamentos religiosos dos hebreus estão na Torá, que representa, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Por isso que eu estou dizendo que é o mesmo Deus, né? Porque os cristãos têm o Velho Testamento, têm a história do povo hebreu também presente na sua Bíblia, no seu livro sagrado, tá? Então, entre outras leis que estão nesses 5 livros, estão os 10 mandamentos, que são os principais, tá?
Essas leis e a Torá, elas permanecem como a base da religião judaica até hoje, tá? Todos os judeus, né, que os judeus eles são os descendentes do povo hebreu, eles praticam a religião ainda monoteísta, baseada na Torá e levando muito a sério os 10 mandamentos, tá? Tem uma questão muito importante também para a gente tratar quando a gente fala do povo hebreu, que é a diáspora. O que foi a diáspora? O povo hebreu, depois que ele foi libertado do Egito por Moisés, né, na questão do milagre do Mar Vermelho e tudo, houve um tempo que o reino, né, o reino de Israel e o reino de Judá se estabeleceram e os governos foram mais organizados. Mas também os reinos eles entravam muito em guerra. Então, os hebreus eles foram derrotados algumas vezes nessas guerras. E todas as vezes que eles eram derrotados, eles eram levados como escravos. Então, isso aconteceu na primeira vez com o Egito, aconteceu com a Babilônia e aconteceu com os romanos, tá? Então, na verdade, os romanos invadiram a região do povo hebreu, tomaram o templo de Jerusalém, que era o templo sagrado, tá? E expulsou os hebreus da sua terra para poder fazer o uso dela. Então, quando aconteceu isso, os hebreus ficaram sem ter para onde ir. Eles ficaram sem terra, tá? Então, cada um foi para um canto, né? Algumas famílias foram para um lado, outras famílias foram para o outro. E assim a gente começou a ter várias pessoas do povo hebreu pelo mundo, espalhados, né? Então, eles perderam a possibilidade de viverem unidos na sua terra, tá? Então, a diáspora é um período muito marcante para os judeus, porque apesar deles terem mantido as suas tradições, terem mantido a religião, mas eles ficaram dispersos pelo mundo, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a história do povo hebreu. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar na plataforma, nos comentários, que vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.